graça e a paz. Amém? Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Não se espante se eu tossir um pouco. Tá todo mundo doente. Também estou um pouco, mas vai dar tudo certo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Ficou fácil? Depois a gente vai aprender a cantar. Tem uma musiquinha que canta os livros da Bíblia. Vocês já ouviram? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Aí, ó. Achou? Só cantar a musiquinha que acha. Queria que colocasse o tema, por favor. O tema dessa noite é: qual grupo você pertence? Grupo da desperta, hein? Não é o grupo da desperta. Mas diga assim: essa palavra essa noite não é sobre Gideão, é sobre mim mesmo. Eu não sei em qual grupo você está, você vai saber. Espero que você esteja no grupo correto. Se você não estiver, ainda dá tempo de se posicionar. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, versículo 14. Depois, Juízes 7, versículo 1. Certo? Nós vamos ler 2 versículos. A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre a história de um homem, sobre Gideão. As últimas vezes que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, o Senhor tem trazido ao meu coração homens, né? Já trouxe aqui a palavra sobre Sansão. Quem lembra outra palavra que eu trouxe? Já trouxe Neemias. Quem lembra outro? Não lembro mais de nada. Você vai pesquisar, não vou falar. Mas hoje nós vamos falar sobre esse homem, sobre Gideão. Gideão, ele viveu em um tempo de um dos mais difíceis da história de Israel. Um tempo em que foi muito triste, um período de muita miséria, um período onde os midianitas, que eram um grupo nômade, eles tomaram posse de todo Israel. E sempre que eles tomavam posse de Israel, Israel entrava em miséria. Sempre que os midianitas se achegavam a Israel, tudo que estava se preparando para ficar bom,
achando eles que sairiam da miséria. No entanto, eles voltavam para a miséria novamente. E esse grupo, os midianitas, eles se fortaleceram muito à medida que se passavam os anos e que eles se apossavam das terras de Israel. No livro de Juízes, você vai perceber que Israel ele passou por vários ciclos de queda, mas também passou por ciclos de arrependimento. Diga assim a seu irmão, diga queda e arrependimento. E todas as vezes que Israel se afastava de Deus, aparecia uma nação para oprimir. Aparecia uma nação para levar cativo o povo de Israel. Mas diga assim, bastava o povo clamar, que Deus levantava um juiz para julgar o povo e livrá-los das mãos dos adversários. Amém? No capítulo 6, 7 e 8 do livro de Juízes, você vai ver todas as batalhas que Gideão ele travou pelo povo de Israel. E no versículo 10 do capítulo 8, eu gostaria que abrisse aí, por favor. Diz o seguinte: ora, Zeba e Salmona estavam em Carcor com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos que restaram do exército dos povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Tem outras versões que falam que 135.000 homens empunhavam a espada. 135.000 midianitas. E se nós voltarmos no capítulo 6, nós vamos ver que os midianitas eles tinham uma estratégia. Eles não chegavam do nada lá em Israel e atacavam Israel. Eles deixavam para atacar Israel no tempo da colheita. Quer dizer, o povo de Israel plantava, o povo de Israel regava, e na hora de colher, simplesmente os midianitas chegavam com seus bois e suas tendas e acampavam nas terras de Israel. Passavam a morar lá até consumir tudo que eles tinham plantado. E eles passaram a viver isso durante 40 anos. Imagine você que passa 5 dias de crise e fica murmurando. Agora imagine passar 40 anos querendo comer e outra turma vindo e comendo o que você plantou. 40 anos não são 40 dias. Não são 40 dias. E eles comiam tudo e depois eles voltaram para a sua terra de origem. Só que no meio desse povo existia um jovem, o mais novo da casa do seu pai, chamado Gideão, da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel e a mais nova tribo de Israel. Só que Gideão era esperto, inteligente. E era o que Gideão fazia? Gideão pegava uns triguinhos para não morrer de fome, levava o trigo para moer lá no lagar. Mas eu não sei se você sabe o que é um lagar. O trigo, ele era para ser moído na eira. O lugar para se moer o trigo se chamava eira. Só que Gideão levava para o lagar. Só que o lagar
era um lugar que eles usavam para pisar as uvas e produzir o vinho. Só que Gideão, esperto, ele disse: se eu for moer o trigo na eira, os midianitas vão ver, vão tomar e talvez até matar minha família. Eu vou levar para o lagar. E assim ele fez. O mais novo da casa do seu pai. Imagine que quem deveria estar tendo essa atitude, de acordo com a cultura de Israel da época, seria o irmão mais velho, não era o irmão mais novo. Mas Gideão não estava esperando pelo irmão dele, né? Ele disse: quem vai sou eu, que a gente não vai morrer de fome. E ele ia lá e escondia aquele trigo. E nessas vezes em que Gideão, ele estava lá moendo trigo, de repente apareceu um anjo do Senhor para Gideão. Aí ele disse assim: o Senhor é com você, varão valoroso. Vai na tua força e tira o povo de Israel dessa situação. Salva o povo das mãos dos midianitas. Salva o povo dos adversários. Salva o povo da casa da servidão. E aí Gideão, com medo, sem entender nada, queria que colocasse aí capítulo 6, versículo 13, 14 e 15. Gideão, ele contestou por 2 vezes o anjo que foi enviado pelo Senhor. E depois de o anjo dizer que ele ia resgatar o povo, que era para ele ir lá para salvar o povo, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que está acontecendo tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Essa foi a primeira contestação. Só que Gideão, depois de escutar isso, ainda disse: ah, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Esse argumento de Gideão não era uma expressão de humildade. Era uma expressão pelo fato dele ser o menor, o mais novo da sua casa. Ele estava apegado a uma tradição. Ele estava esquecendo o chamamento do Senhor para dar lugar à tradição que ele tinha, que era da época. E muitas vezes, em nome da tradição, nós nos mantemos escravos de uma opressão cuja liberdade Deus já deu para nós. Lá em Gálatas 5, versículo 1, vai dizer que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E todo hábito e toda tradição, se ela for um instrumento de escravidão na sua vida, ela não é uma bênção. Sabe, eu sempre tive muito apego à Bíblia. Então eu ganhei uma Bíblia e eu tinha que estar com ela. Eu tenho umas 6 Bíblias lá em casa, diferentes. Mas eu só queria uma, só quero essa, só essa daqui. Aí quando eu viajava, que eu procurava a Bíblia e não achava que eu levava outra, pronto. Para mim é como se aquela que eu estivesse levando não servisse. E
estava virando uma tradição na minha vida. Escravo de uma tradução de uma Bíblia. Como se as outras perdessem totalmente o sentido e o valor. Você diz, não, a palavra do Senhor diz lá em Mateus 5, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, e o Senhor que vem em secreto te recompensará. E você diz, não, rapaz, tá orando? Não, tô não, porque não tem um quarto não, só dá certo se for no quarto. Porque a palavra está dizendo o nome quarto. Então se a palavra está dizendo quarto, e lá em casa só tem a sala, um banheiro e a cozinha, então eu estou sem ter onde orar. Pessoas que são apegadas à tradição, e que essa tradição está levando à escravidão, meu irmão, isso é uma bênção, saia disso. Para você orar, você não precisa de um quarto, não. Você precisa ter disposição. Não importa se você está no quarto, no banheiro, na sala, se tem teto, se não tem, ao ar livre, se é deitado, em pé, de joelhos. Não importa. O que importa é se você está disposto a conversar com o Pai. Meu irmão, tem vitórias que não dependem mais de Deus. Elas dependem de nós. Aí você diz, como assim? Como que depende de mim? Então, Deus saiu da parada? Não, meu irmão. É porque muitas vezes você diz assim, Deus faz isso, faz aquilo. Aí Deus está bradando em alta voz, mas você fechou os seus olhos, fechou os ouvidos para a voz de Deus. E Deus está bradando, filho, eu já fiz. Filho, eu já declarei, avança. Filho, eu já abri a porta, entra. Só que você não está ouvindo. Está faltando você se posicionar. Está faltando você empunhar a arma e partir para conquistar a vitória que Deus já conquistou para a sua vida. Está faltando um posicionamento seu. Sabe, tem inimigo seu que já foi derrotado pelo Senhor, mas você insiste em lutar com ele. Tem prisão que Deus já tirou você, mas você insiste em ficar dentro dela. Chegou a hora de dar um basta. Chegou uma hora de posicionamento. Gideão, ele não bastasse as visitas do anjo, Gideão ainda pediu mais 2 sinais. Gideão era... Rapaz, Gideão, vou dizer, viu? Gideão era safado. Só que Deus estava tão disposto, Deus queria tanto livrar o povo de Israel, que Deus disse, espera aí que eu vou... Peça, meu filho, vou lhe dar 2 sinais. E ainda era assim, Gideão dizia o sinal que ele queria. Não era o sinal de Deus, não. Eu quero assim, ó. Coloque aí Juízes 6, 36 e 37. Nós vamos ver o primeiro sinal que Gideão pediu. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, está duvidando de Deus, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Olha, preste atenção. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Preste atenção no sinal que ele queria. Gideão queria que chovesse só naquele lugar, e que as gotas de água não pegassem na lã, não. Ficar só ao redor, fazendo um círculo. Gideão é exigente, Carla. Mas ele não era só um, não. Ele queria outro. Ó, versículo 39 e 40. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, não se acenda contra mim a tua ira,
Tenha paciência, Deus. Se eu falar somente mais esta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. Abre, exigente. Só que, meu irmão, Deus é tão fiel que Ele fez de acordo com o que Ele pediu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, você é um velo de lã. Você pode até estar seco ao seu redor, mas o Espírito Santo continua encharcando a sua alma com sua presença e manifestando poder sobre a sua vida. Esse é o nosso Deus. Você pode até sentir que você está como uma terra seca, mas dentro de você existe algo. Existe uma chama, existe uma brasa, que ela pode estar bem pequenininha. Talvez hoje você esteja sentindo bem pouquinho a presença do Senhor. Que um dia você já sentiu essa chama ardendo no seu peito, de uma forma que você não conseguia nem disfarçar. Mas essa chama, essa brasa, ela pode se reacender novamente. Só basta você se posicionar. Gideão aceitou o desafio de Deus. Juntou os homens. Gideão juntou 32 mil homens. A minha cidade natal está aqui, Ulisses, lá de Assaré. Carla é do Assaré, Neguinho do Assaré, Carol do Assaré, lá do Amaro, Luísa, Levi, o povo é tudo do Assaré. Cidade grande, capital. Assaré tem 24 mil habitantes. Gideão levou mais gente do que o que tem no Assaré para a guerra. Mas a quantidade de pessoas que Gideão levou era absolutamente inferior ao que ele encontrar pela frente. Porque do outro lado de lá, meu amigo, tinha 135 mil homens. Tem um historiador que fala que tinham mais de 400 mil homens. Era impossível aos olhos humanos. Era impossível aos olhos humanos que Gideão saísse vitorioso dessa guerra. Só que para melhorar ainda mais a situação, Deus ainda fez uma peneira. Rapaz, Gideão, é o seguinte: desses 32 mil homens aí que você está levando, nós vamos logo fazer aqui um teste. Você vai perguntar a eles, quem tiver com as pernas se tremendo e com medo, peça para ir embora. Minha gente, é desse jeito que está na palavra. Mande voltar para casa. Muita gente está na igreja, mas não vai desfrutar das grandes conquistas. Muita gente está na igreja, mas vai desfrutar das grandes conquistas, mas não terá história para contar. Sabe por quê? Porque só viu a conquista, mas não viu as batalhas. Mas deixa eu te dizer, se você quiser ir para a guerra, você volta com a vitória e tem o que falar das grandezas de Deus. Nessa primeira peneira que Deus fez, dos 32 já caiu fora 22 mil.
Qual o grupo que você pertence, meu irmão? Sabe qual é o nome do primeiro grupo? O grupo dos medrosos e dos covardes. Qual o grupo que você pertence? Abra comigo em Juízes, capítulo 7, versículo 3. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Meu amigo, é melhor estar sozinho do que com covarde. A covardia é contagiosa. É um câncer. O covarde, ele bota o seu na reta e sai fora. Na hora do pega pra capar, você olha pro lado achando que ele estava lá com você e ele sumiu. Esse é o covarde. Um soldado covarde pesa contra você na batalha. Ou você tem coragem na guerra, ou volta para casa para não atrapalhar quem crê na vitória que Deus reservou para o seu povo. O covarde, ele não desfruta de nada, não. É capaz ele não ver nem a conquista que foi conquistada pelos outros. Mas sabe por que foi que Deus falou isso? Para eles irem embora? Abre em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Era uma lei de Deus, era uma lei da guerra. E os oficiais continuaram a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Você é covarde? Você é medroso? Lá em Números, no capítulo 13. Olha o que uma covardia pode trazer para uma geração. 10 espias saíram para olhar os inimigos. Quando eles olharam o número deles, chegaram lá: homem, pelo amor de Deus, não vamos se meter com esse povo não, que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, não vai sobrar ninguém não. Aí Caleb disse: não, nós vamos e vamos ganhar. Mas essa atitude dos 10 espias de colocar medo nos outros fez com que uma geração inteira padecesse no deserto e não chegasse na terra prometida. Meu irmão, corra dos covardes. Pastor, a gente vai ter que fazer a acepção de pessoas agora. Jesus não fez acepção de pessoas, não, meu irmão, a gente ama. A gente só não quer se contaminar. Porque o covarde e o murmurador, meu amigo, ele atrasa toda a obra de Deus. Tudo que você quiser fazer para Deus, se você estiver acompanhado de um covarde e de um murmurador, você fica estagnado, não vai para lugar nenhum. Você só volta para trás. Ame, ore, interceda para que Deus transforme. Seja você o diferencial na vida dessa pessoa. Se for ela que esteja ao seu lado, não olhe não. Não olhe. Se for o marido ou a esposa, aí você olha. Vamos fazer logo o discipulado de casais depois do culto. Amém? Uma água.
Aleluia! Abra em 1 Samuel, versículo 17. Capítulo 17, versículo 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. À medida que você dá um passo para trás, na presença do seu inimigo, ele dá um passo para frente, conquistando o território que Deus deu para você. Quanto mais você recua, mais o inimigo avança. Não recue, meu irmão. Quem está ao seu lado é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele nunca foi derrotado e nunca será derrotado. Só basta você saber quem está com você. Você sabe quem é que está com você? A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não deu espírito de covardia para nós, meu irmão. 2 capítulos antes, lá em Juízes, capítulo 7, versículo 8, vai falar sobre Débora. A juíza. Sabe o que foi que aconteceu? Eu tenho certeza que Débora era cearense. Era de Juazeiro, Débora. Porque Deus deu uma profecia para Débora liberar sobre Baraque. Baraque junta aí 10 mil homens para a gente lutar. E a gente vai vencer Císara. Aí Baraque olhou para ela. Baraque já não era nordestino nem cearense. Baraque olhou para Débora e disse assim: eu só vou se for com você. Esse homem não é do Juazeiro, do Assaré. É não, cara. E se ele fosse, ele já estava com a espada, com o escudo. Dizia assim: Débora, você que é mulher, fica aí, não venha não, que quem vai resolver é nós mesmo aqui. Mas o caba frouxo disse assim: homem, vamos comigo, homem. É igual o marido que vai no posto de saúde e diz: homem, mulher, vamos. Mas tu vai tomar dipirona, é via oral. Não, mas eu tenho medo. No dia da injeção, ele tá desmaiado lá. Era Baraque. Mas Débora olhou para Baraque e disse: olha, Baraque, é o seguinte, eu vou com você. Porque Débora era cearense. E ela disse: olha, eu vou com você, mas é o seguinte, Císara vai ser morta, a gente vai vencer a batalha, mas você não vai ter glória nessa batalha. Sabe quem foi que matou Císara? Era uma dona de casa, fazendo a comida. Císara chegou lá para se esconder, ela matou. Quem matou foi a mulher. Baraque era mole. Meu Deus. Mas nós temos o segundo grupo. Eu queria que você abrisse em Juízes 7, versículo 4 e 5. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Quer dizer, já tinham ido 22 mil para casa.
os mole, os covardes. Mas Deus ainda disse, tem gente demais. Tinha 10.000 ainda. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá com você. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, todos que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses vocês devem pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. Gideão levou todo mundo lá para a beira do açude. Do Rio Salgado, lá no açude Canoas, na Saré. Ficou todo mundo lá na beira do açude, agora disse assim, agora beba aí água. Dos 10.000 homens, 9.700 homens beberam a água como um cachorro. E somente 300 se abaixaram, colocaram água na boca e continuaram vigilantes, para ver se não vinha um inimigo contra eles. Meu irmão, você pode até ser corajoso. Esses 10.000 eram corajosos. Mas não adianta nada você ser corajoso e não ter preparo. Nós precisamos ter um preparo secular, um preparo bíblico e um preparo espiritual. Como é o preparo secular, pastor? Você é aquela menina estudiosa, mais religiosa do que estudiosa. Aí você está lá para fazer o Enem, você quer passar vestibular. Tem 3 meses para o Enem, aí você diz, Deus, já estudei, eu vou orar 3 meses agora, jejuar todo dia, 90 dias de jejum, Daniel. Ela já pesava 50 quilos, ficou pesando 30. Aí quando chegou no vestibular, no Enem, aí ela foi fazer a prova, não, ela estava muito crente. Uma vaga é minha, eu tenho certeza que 90 dias de jejum, estou aqui muito, de Deus. Vou pegar aqui na caneta e Deus vai dizer, a letra C, minha filha. Aí quando chega o resultado do vestibular, nem nos classificáveis ela ficou. Aí assim, mas Deus, 90 dias de oração e jejum, como é que pode? Foi que eu fiz de errado? Faltou preparação, minha filha. Enquanto você estava passando 90 dias de jejum, a outra que estava mais ligada, espera aí, vai estudar aqui, 12 horas por dia. E conquistou a vaga. O camarada chega para vir uma vaga de emprego. Aí diz, rapaz, eu vou jejuar 7 dias aqui. Essa vaga é minha, não tem quem tire. Aí o concorrente dele ficou 7 dias se preparando para saber como era a entrevista. O que é que geralmente pergunta, como é que responde, como é que deve se portar na hora da entrevista. Se gaguejar, se não gaguejar, se piscar muito o olho, se virar. O camarada fez todo o negócio certo. Aí quando chegou na hora de conquistar a vaga, o que jejuou 7 dias ficou fora. Faltou preparação. Não adianta nada você ser corajoso demais para a obra de Deus. Eu quero ser pastor, eu quero ser mestre da escola de fundamento. Eu quero subir ali em cima daquele altar para falar de Deus. Mas não tem preparação bíblica. Não adianta nada, meu amigo. É igual a história da lebre com a tartaruga. A lebre partiu correndo. Passou 20 quilômetros da tartaruga, coitada. Aí ela disse, bichinha, eu vou dormir aqui.
Quando eu acordar, ela ainda está lá atrás. Dormiu demais, a tartaruga passou e ganhou a prova. Não adianta nada, meu amigo. Você precisa se preparar. A palavra do Senhor diz que... Vamos abrir. Diz não, nós vamos abrir lá. Segundo Timóteo. Eu esqueci o texto aí, pronto. Mas eu não esqueci não. Segundo Timóteo, no capítulo 2. Versículo 14, ele diz: lembra-me essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada se aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Como é que você quer ser um mestre, um pastor, um discipulador, se você não tem tempo para se dedicar às Escrituras? Se você não lê a palavra de Deus, se você não medita na palavra de Deus, não tem como. Você também precisa ter uma preparação espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, está lá descritas as armaduras de Deus. Você precisa se preparar para que quando chegar no dia mau, nada lhe aconteça. Se prepare, meu irmão, porque só a coragem não vai levar você a lugar algum. No preparo bíblico, eu gostaria que abrisse aí, por favor, Atos 7, 22 e depois Atos 22, versículo 3. Olha o que é que a palavra diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. 22, versículo 3. Eu sou judeu, Paulo dizendo, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Se esse povo se dedicava à palavra de Deus, por que a gente está parado? Por que esquece de ler as Escrituras? Você diz, não, eu vou só orar. Deus vai resolver, só orando. E a oração realmente é uma arma fundamental na vida de um cristão. Mas nós não temos só ela. Se dedica às Escrituras, amém? Existe um terceiro grupo. É o grupo vigilante. É o grupo dos 300. Dos 32 mil soldados, ficaram 300 soldados. Dos vigilantes, o inimigo tem uma estratégia. Ele vai usar de tudo para tirar a sua atenção. Ele vai usar de tudo para distrair você. Eu queria usar um exemplo que está lá em Provérbios 30, 26. O exemplo do coelho. Olhe para o seu irmão e diga assim: seja um coelho.
Os arganazes, que são coelhos, um povo que não é poderoso, são bichos que não são poderosos, mas que faz a sua casa nas rochas. Onde você tem feito a sua casa? Onde você tem construído a sua casa? Você tem construído a sua casa na rocha eterna, que é Jesus? Ou você tem construído a sua casa na areia, quando a tempestade e os ventos fortes batem e ela desaba? Essa é a primeira característica dos coelhos. Constrói as suas casas na rocha. A segunda característica do coelho é que eles dormem com a pata traseira fincada no chão. Sabe por quê? Porque no menor sinal de que algo está chegando para querer pegar eles, ela corre. Seja vigilante. Sabe qual é a outra característica? Eu vou fazer, não façam figurinha. Fui avisar, né? A terceira característica é que os coelhos, eles dormem com os olhos entreabertos. Eles estão dormindo, mas eles estão vendo tudo o que está acontecendo ao redor, para não serem pegos de surpresa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: as circunstâncias favorecem os preparados. Você está preparado para a obra que Deus tem para a sua vida? Pode subir o louvor. Vocês estão preparados? Qual o grupo que você pertence? Você está no grupo dos covardes e medrosos? Você está no grupo dos que são corajosos, mas não tem preparo algum? Ou você está no grupo dos vigilantes? Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu tenho medo, pastor. Se coloque de pé, para pensar que está acabando. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer nessa guerra. Eu tenho medo, eu estou com medo de morrer nessa batalha. A palavra do Senhor diz também em 2 Timóteo, se eu não me engano, a partir do versículo 11, que ele diz assim: se nós morrermos com Ele nós viveremos. Se nós perseverarmos com Ele nós reinaremos. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. E se nós formos infiéis, Ele é fiel até o fim, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não tenha medo de morrer, meu irmão. Tenha medo de morrer sem Cristo. Assim como o apóstolo Paulo falava e falou na palavra do Senhor: morrer é lucro. Não importa, meu irmão, se nós vamos estar vivos, mortos. Mas não tenha medo de ir para a batalha. Sabe por quê? Você sabe quem é o Rei da Glória? Você sabe quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Por que você está temendo nas suas batalhas e na sua guerra? Pare de lutar sozinho. Você precisa trazer para a sua vida aquele que jamais perdeu e jamais perderá uma guerra. Quem é como o nosso Deus, meu irmão? Não tenha medo. Quem tentará contra os eleitos de Deus? Diz a palavra do Senhor. É Ele quem nos justifica.
nós temos um intercessor que está à direita do Pai, Jesus Cristo justo. E nós temos o Espírito Santo que também intercede por mim e por você. Feche os seus olhos.